A gente tem visto muito nas redes sociais posts, vídeos, todo mundo falando que é o momento do trail. O trail está crescendo no Brasil, o trail está crescendo no mundo. Mas será mesmo que isso é verdade? Será que o trail brasileiro está vivendo realmente o melhor momento dele? Será mesmo que a gente está tendo todo esse crescimento que se diz por aí, ou é uma bolha que a gente vive e aí a gente tem uma visão mais pontual das coisas? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma natureza exuberante, que trail está ligado a essa natureza, que a gente tem um potencial de crescimento enorme no trail. Mas nós estamos preparados para tudo isso? Esse aqui é mais um episódio do Tal do Trail e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu tô aqui com o Enzo Amato, treinador, ultramaratonista. Oi, Enzo, tudo bem? Tudo bem, Roberta? Tudo jóia. Enzo, vamos falar de trail mais uma vez, que é o que a gente gosta, que é o que a gente faz, que é uma coisa que nos motiva, que está na nossa rotina. Mas você está percebendo essa falação sobre trail também? Ou são algumas bolhas que a gente está vendo aí? Né? Eu queria que você primeiro avaliasse o que você percebe via as redes, via conversas com corredores e tudo mais, via participação em eventos, né? E essa real mesmo, o que é a bolha e o que é o real, o que está acontecendo realmente na trilha, o que você está sentindo, enxergando, vendo e presenciando? Não, realmente é um crescimento, todo mundo fala de boom, né, mas eu não acho que seja um boom, eu acho que é um crescimento natural. O boom vai existir quando essa modalidade se transformar em modalidade olímpica. Aí a gente vai ver um crescimento maior ainda, porque hoje ainda não é. Então, o crescimento vem acontecendo gradualmente, até exponencialmente em alguns momentos, né? Depois da pandemia, muitas atividades cresceram, começaram a se desenvolver em diferentes ramos de atividade. E a corrida é uma delas, a corrida de montanha também é outra. Então, ela vem crescendo, não é uma bolha. O que é bolha é quando a gente acha que todo mundo está fazendo prova de 100 milhas. E você já vai falar desses números, né, que na verdade é 1% do que realmente é. Isso é uma bolha, mas e acaba as redes sociais e os algoritmos acabam influenciando a gente em um monte de assuntos, né? Então, se você observa um monte de gente correndo provas de 100 milhas, é porque o algoritmo está te influenciando nisso, mas o normal não é esse. Agora, o trail, o crescimento dele é algo que a gente consegue observar, tanto no crescimento de provas, na quantidade de provas, na quantidade de atletas em cada prova, e isso vai se transformar ainda mais quando, quem sabe, na próxima, não nesses Jogos Olímpicos de 2028, mas talvez em 32 ela se transforme em modalidade olímpica. Aí vai ter um crescimento maior ainda do que atualmente, que esses números você vai falar daqui a pouquinho, né, Roberto? Só para contextualizar um pouco para a galera que está acompanhando a gente, que curte o trail ou que está chegando no trail agora, na verdade já teve uma solicitação, né, já teve um movimento para fazer o trail como modalidade olímpica na Olimpíada em Paris, que foi a última Olimpíada, né? Eu acho que até pelo posicionamento da França, né, no mundo do trail, que é um país que abriga grandes provas, que tem uma cultura do trail, né, tem atletas fortes no mundo do trail. Então já teve esse movimento. Eu queria ver um movimento, eu sonhei em ter, já que não teve na França, eu sonhei em ter nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o trail também é forte.
né? Então eu achava, principalmente a região da Califórnia, né? Então eu achava que a gente já teria uma movimentação falando alguma coisa de modalidade de não sei o quê, mas a gente não está vendo nada. Mas não é impossível, galera. Né? Mas como vai ser? Não vai ser como uma prova da UTMB, que tem lá 100 milhas, etc. Vai ser dentro de outras regras e outro perfil de trail que não deixa de ser trail, né? Então já existe todo esse movimento para que realmente o trail vire uma modalidade olímpica. E eu concordo com você que isso vai trazer entra num outro patamar, né? Muda muito a relação do público com a modalidade. A gente viu isso acontecer no skate, né? A gente vê isso no surf também, né? Então eu acho que o trail, assim como o skate, como o surf, que tem essa característica outdoor e mais individual, eu acho que o trail tem tudo realmente para virar aí uma modalidade olímpica, e eu espero ver isso em breve, né? Em breve, né, Enzo? A gente vai estar na torcida, né? Mas assim, você percebe que, e a gente vai falar de dados já, mas você percebe nos eventos, ou mesmo com os alunos, quando você conversa, que realmente está tendo esse aumento? Porque aqui no Brasil, eu tenho uma visão um pouco menos... como que eu posso dizer? Não é otimista. Eu tenho uma visão, acho que um pouquinho mais realista, né? Porque eu converso muito com organizadores, né? Eu converso muito de bastidores sobre os eventos, sobre o que está acontecendo no nosso mundo. E recentemente mesmo eu tive um bate-papo com um organizador que me assustou, né? Um organizador de prova do trail, que ele disse que provas deles que são antigas e tradicionais, ele está no mercado há décadas já de trail, ele é um dos pioneiros, e aí ele fala que tem eventos deles que tinham no calendário dele, que costumava ter mais de 1.000 inscritos, está com 50% disso de inscritos. Então, lógico que existem outros fatores regionais, o aumento do número de provas também de trail, tem vários outros fatores, mas será que a gente também... que você vê no contato com o mundo do trail aí de bastidores, com os alunos, por exemplo? Eu acho que aí pode ser o que atrai naquele momento, né? Como você falou, então, tem mais oferta de prova. Então, se o atleta já foi 1, 2, 3 vezes nessa prova que é perto da casa dele, agora ele quer conhecer outra. Então, mais ou menos quando eu saía, né, quando era solteiro, quando tinha balada. Abria uma balada nova, depois de um tempo ela já tinha que fechar. Tinha que trocar o nome, tinha que trocar a decoração, tinha que ser outra, porque aquela lá já começava a decair um pouco. Sim. Não sei se hoje em dia é assim ainda, mas com as provas talvez seja a mesma coisa. O corredor já conhece essa prova, já foi um monte de vezes, estão aparecendo outras. Quero conhecer outra. Outro ponto, as provas agora são caras, né? São mais caras que as corridas de rua. Sim, normalmente. A gente vai falar disso já, né? Então, aí você já foi 1, 2, 3. Pô, vou de novo pagar aquela bala para ir na prova que eu já conheço todos os buracos que tem no caminho. Então é para se pensar que talvez o organizador tenha que buscar novas opções. Novos entrantes. Novos entrantes também, fazendo esse mercado crescer também, né? Também. Né? É verdade. A gente tem alguns dados aqui, por exemplo, tem um dado do Strava com a UTMB, de setembro de 2025, que são dados gerais, baseado em números do Strava e números da UTMB, né? Que eles falam que os uploads de trail cresceram no Strava 2 vezes, dobraram num período de 3 anos. Tá? Que a participação em provas da UTMB também cresceu 2,5% no período de 3 anos também, tá? É bastante.
E aqui tem um dado interessante que do pessoal na UTMB, nesse mesmo período, 42% estavam fazendo a primeira prova de trail da vida. Né? E o outro dado que me chamou muita atenção, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, é que o crescimento do número de mulheres quase que triplicou. Mais de 2,5% de crescimento do número de mulheres participando de provas da UTMB. Aí a gente tem um outro dado aqui do Brasil, né, via uma organização, um organizador e a organização de empresas, né, que fazem provas de trail, que alguns circuitos de trail no Brasil, eu acabei de falar de uma prova que diminuiu, né, reduziu a metade, mas que tem provas crescendo, assim, aproximadamente mais de 70%, o que é bastante. As provas de corrida de rua, em número de inscritos, elas têm crescido no máximo 20%. Né? Então, você ter uma prova de trail que está crescendo 70%, é bastante coisa, né? E aí a gente pode começar a falar também do que faz crescer ou inibe o crescimento, né? Porque a gente sabe que trail é legal, que a gente está em contato na natureza, a gente vai falar do que leva a gente e do que pode estar atraindo tanta gente também. Mas a pergunta é, por que ainda não explodiu como a corrida de rua, né? E aí você já citou uma situação, né? Que é o valor da inscrição. Hoje ontem mesmo eu fiz uma inscrição numa prova de trail aqui, não chega a 20 quilômetros, né? Tudo bem que é um circuito famoso, né? A inscrição é R$500. Né? O que você acha que inibe? A gente tem fatores como o preço de inscrição, viagem, porque nunca é na sua cidade, né? Hospedagem, equipamento é mais caro, tênis de trilha é mais caro, apesar de que hoje os de placa estão ali também. Enfim, o que você acha que ainda inibe para não ter essa explosão? Eu acho que também seriam vários fatores. Equipamentos, você tem que ter novos equipamentos, se você já é corredor de rua, você tem que comprar tudo novo, tudo diferente. Conforme você vai se acostumando e aumentando as distâncias, você vai precisando de mais equipamentos. Inclusive a prova exige que você esteja preparado para isso. Fatores como, que eu acho que é o principal no nosso caso, no Brasil, é a segurança de treinar. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto. Quando eu comecei a fazer triatlon, lá no final dos anos 90, eu falei, o Brasil vai ser o país do triatlon, né? E não é. Estamos 25, 26 anos depois e o preço da bicicleta é caríssimo, não tem lugar para você treinar. Se você vai treinar, eu morava em São Paulo antes. Quando você sai de São Paulo, você está rodeado de lugares que você não deveria passar de bicicleta, e você pode, enfim, não virou o país do triatlo, apesar de a principal prova de Ironman está aí há muito tempo, mas não ficou, não vingou. O trail é a mesma coisa, a gente pode ser o país do trail, se a gente quisesse, né, se fosse mais seguro. E aí você fala, mas eu morando em São Paulo, a trilha tá longe da gente. Olha, eu moro aqui do lado da montanha, hoje eu moro na Argentina, para quem não sabe, eu moro do lado da montanha, tem um monte de equipes de corrida que eles treinam 2 vezes na semana no parque, aqui dentro da cidade, e só no final de semana eles vão para a montanha. Então não é que, eu não tenho a montanha acessível, não, você faz os seus treinos, dá para conciliar, lógico que nunca vai ser igual ao ambiente específico, mas dá para treinar, mesmo pessoas que moram aqui, que tem a montanha do lado, eles treinam na cidade e de vez em quando, só no final de semana, vão para a montanha. Então isso também não seria um empecilho. Eu, pontualmente, vejo como a segurança o maior entrave aí do crescimento da corrida. Não seria,
você falou da inscrição, mas eu acho que esse não é o maior ponto. O corredor paga. Quando ele quer ir numa prova, que eu quero conhecer essa prova, ele paga. E se ele não puder, ele não vai em outra, escolhe outra. Mas eu acho que a segurança ficaria aí. Com relação a produtos... Eu vou usar mais do que a palavra segurança, eu vou usar uma outra palavra que engloba tudo. Eu acho que é uma questão de acessibilidade. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho, porque eu acho que tem essa questão da segurança que você falou, e vou entrar no quesito nós mulheres, a dificuldade para nós mulheres de segurança, mas eu acho que, assim, a corrida de rua, a grande maioria dos corredores brasileiros, eles não têm uma assessoria, eles não têm um grupo, eles não têm um treinador. Tá? Então, você falou aí que aí onde você mora, que é perto da montanha, o pessoal vai para o final de semana da montanha. Eu estou falando aqui de São Paulo, é raro as assessorias, se você contar assim, acho que tem uma que leva uma vez por mês, o atleta para treinar numa trilha, não precisa ser nem numa montanha, mas numa trilha que vai dar para ele aquela familiaridade com a trilha. A gente não tem isso. E correr na trilha do Ibirapuera, cara, desculpa, eu mesma já treinei muito na trilha do Ibirapuera, mas não tem nada a ver, né? Então, eu acho que o que falta é essa organização do ecossistema trail para possibilitar que o corredor de rua que está querendo fazer essa migração, seja ele homem ou mulher, né? Ele tenha esse acesso, ele consiga isso, né? É que nem eu segundo semestre eu vou correr, se Deus quiser, 4 provas de trilha. Eu estou aqui me descabelando, né? Apesar de que não dá para me descabelar muito, mas assim, que dia e onde eu vou fazer meus treinos na trilha? Porque sozinha não dá para eu ir. Eu não estou numa assessoria, num programa de treinamento que vá para a montanha uma vez por semana, pelo menos. Meus amigos corredores são tudo asfalto. Né? Então, como eu vou para a trilha? Eu vou para a trilha sozinha. Eu vou ter que entrar em algum grupo, estou pesquisando, criar um grupo, talvez, você entende? Né? Quer ir para a trilha, né? Porque muita gente vem me perguntar de trilha, vem falar que quer ir para a trilha, de repente até criar um grupo que vá me dar essa acessibilidade, esse suporte, essa segurança, não só para mim, como para mais pessoas, por exemplo. Né? Porque o que eu sinto isso, e não só em São Paulo, mas eu sinto falando com colegas do Rio de Janeiro, agora eu tive na maratona lá do Rio, eu tenho colegas que, pessoas, amigos corredores lá, que são a fim de ir para a trilha, tem essa dificuldade. Aí não dá para você ir só na prova, né? Não, é pouco. E acho que isso que inibe, né? Eu acho que o preço da inscrição, eu acho que assim, tem algumas coisas, né? Por exemplo, e aí fazendo um comparativo com Europa ou com Estados Unidos, tá? Lá, as pessoas têm, que nem eu acabei de receber, antes da gente entrar aqui para gravar, eu acabei de receber um e-mail da UTMB Valdaran, que vai ser agora em julho, né, com alguns dados da prova, que não sei o que ela fala que 90% dos inscritos na prova, que é uma das mais tradicionais do circuito UTMB, fica ali na divisa de Espanha com França, ali, né, nos Pirineus, exatamente, e eles falam que 90% dos inscritos são europeus, né? Então, eu acho que assim, tem essa grandiosidade do trail na Europa, por quê? Primeiro porque tem montanha rodo, né, ali, né? São os Pirineus, ali entre França, Suíça, ali na região da Cortina d'Ampezzo, tudo quanto é lugar tem boas montanhas, né, para você. E tem um acesso muito mais fácil. E tem os grupos muito mais fácil. Mesmo que não tenha os grupos, sempre tem gente na trilha e você forma um grupo na hora. Eu acho que eu queria comparar também aqui a Argentina. A quantidade de corredores aqui, em comparação ao tamanho da população, é muito maior do que a quantidade de corredores aí do Brasil. Então, o mercado é muito maior aqui de corredores.
Se a gente considerar que 40% da população mora em Buenos Aires não tem montanha. Para quem já Sim, foi para lá, é tudo plano. é Então, planíssimo. eles treinam também. Quando você encontrar corredores argentinos, pergunta se ele é de Buenos Aires, onde ele treina, porque é interessante. Então, acho que o caminho seria os grupos, como você mencionou, É, Roberta, é, porque, é, é. imagina, é uma realidade muito parecida. Você mencionou a Europa, né? Tudo bem. Pode ser que quem está assistindo a gente vai falar, pô, mas isso aí é um mundo diferente. Mas a Argentina não. A Argentina tem muito mais corredores, e eu apontaria para os grupos. Os grupos eu acho que fazem muita diferença para começar a aumentar a quantidade de corredores e aumentar o mercado aí de corrida de montanha E eu no acho que Brasil. assim, tudo bem que é um mundo diferente, mas é que serve de referência para a gente. Sim, sim, sim. Né? A gente tem que usar quem está na frente da gente em algum ponto como referência e ver como que a gente vai chegar. Então, eu acho que no Brasil falta suporte. Né? Então, eu quero ir para Mantiqueira treinar. Pô, eu sei onde tem trilha em São Bento do Sapucaí. Eu poderia ir até sozinha, mas, sabe, nem as pousadas, nem os lugares de hospedagem têm suporte para a gente, entende a nossa Uhum, língua. Então, eu uhum, acho que falta coisa que na Europa tem, né? uhum, Ou até em algumas regiões aí da Argentina também tem, no Chile tem. uhum, Né? Eu acho que falta, quando a gente fala o que está impedindo, o que pode impedir o Brasil, o trail no Brasil de crescer mais, eu acho que a gente é muito imediatista e muito curto prazo. Né? Então não adianta você aumentar o número de circuitos e o número de provas. Né? Simplesmente. Né? Você tem que aumentar a base para essas provas sobreviverem por décadas, como está sobrevivendo aí o circuito TMB e chegando a quase 100 provas pelo mundo. Né? Mas para isso você precisa ter toda uma estrutura que funcione. E no Brasil não. Funciona lá em São Bento do Sapucaí. Vamos embora, São Bento do Sapucaí. Estou falando que é perto aqui. Campos do Jordão, aquela região paulista ali da Mantiqueira. Funciona só quando tem prova. uhum. Para quem é trilheiro. Né? Então, eu acho que falta um pouquinho disso. Eu acho que, assim, tem a questão que fazer trail implica em viagem para a grande maioria das pessoas, né? Você não tem uma prova de trail. Tem um movimento aqui em São Paulo agora, por exemplo, que eu acho bem interessante. Tem uma empresa que organiza a corrida de rua, que começou a fazer algumas provas nos parques de São Paulo, nos parques mais afastados de São Paulo, mas que tem trilhas legais. Eu acho isso muito legal, Uhum. porque é uma primeira experiência. Esse é um ponto, isso. Dá essa questão da segurança, da primeira experiência, da segunda experiência. Eles fizeram uma prova, acho que foi em abril, se eu não me engano, e vão fazer uma outra agora no segundo semestre. Parabéns! E a partir disso, os professores da região vão se empolgar e vão falar, vamos juntar um grupo aqui, todo sábado a gente sai para treinar. Exatamente. Paga o dia de treino, sei lá, alguma coisa, alguém vai ter uma boa ideia de pegar esse gancho, porque começando por aí, isso estimula o mercado a funcionar. Então, acho que é uma ótima ideia essa, ótima ideia. Eu acho que assim a gente está vivendo também, a gente vê aí pelas redes, né? Até pelas plataformas de notícia, pelos grandes veículos de mídia, está todo mundo falando muito que a vida agora é esse mundo wellness, né? Que é o bem-estar, e o trail ele bebe um pouquinho dessa fonte também, né? Porque você está indo para a natureza, para movimentar o corpo e está totalmente integrado com a natureza. Uhum. Né? E também tem um movimento aí do viajar por esporte também, que tem muitos dados, que tem sido feitas pesquisas em cima disso, que as pessoas estão investindo em viagens onde elas vão ter um contato com o esporte delas. Né? Então, é o pessoal que está indo viajar para as clínicas de tênis por aí, e é o pessoal que está indo viajar muito para correr, né? Não só no asfalto, como também na trilha. Né? Então, eu acho que tem
também esses fatores que projetam um crescimento do trail para os próximos anos, sustentam essa possibilidade, é o crescimento sustentado, né, literalmente, né, sustentando esse crescimento por mais anos do trail, mas eu acho que se não for feito esse trabalho da base, da acessibilidade, vai ficar meio capenga, né, Enzo? Não, essa acessibilidade é o que é a palavra-chave mesmo, tem que estar disponível para você, vou experimentar isso aqui, eu descobri isso, vou lá ver como é dessa forma. Mas essa que você falou das corridas aí nos parques mais afastados, né, do centro, é uma ótima ideia. E alguns professores engancham pegam aí essa oportunidade, seria interessante. Aí as pessoas, eu moro aqui perto, eu consigo vir todo sábado aqui, beleza, vou começar a vir todo sábado. Que nem eu que falo do meu matinho aqui, né, que é esse parque aqui perto de casa, que querendo ou não, ele tem uma trilhinha ali de 1.000, você já teve até nele, né, Enzo? Você lembra quando você veio aqui, que a gente foi lá? Ele tem uma trilha de 1.800, né? É uma trilhinha pequena, você vira rato lá. Mas ela é legal porque ela tem umas partes que ela é mais larga, né? E lá em cima ela tem umas partes que ela fica mais estreitinha, a lá single track, que tem umas raizinhas, não é um single track, mas que tem essa variabilidade e que eu consigo treinar. E aqui, 2 quilômetros da minha casa. Eu vou correndo até lá, faço aquecimento, aí eu fico rodando lá 1.800, 1.800, 1.800, feito um ratinho e pronto. Né? Mas me dá a questão da acessibilidade com segurança, né? Que a gente falou, eu estou dentro de um parque, perto da minha casa, tem segurança ali, tem tudo, né? Se eu canso muito e tenho um treino mais longo, eu pego até um aplicativo, volto para casa, se eu estiver muito cansada, porque é muita subida e descida, esses 2 quilômetros, enfim, né? Facilita eu me preparar, porque eu acho que a trilha também, eu acho que talvez uma das coisas, não sei se você vai concordar comigo, uma das coisas que pode afugentar as pessoas, né, não trazer tantos entrantes, diríamos assim, para o trail, além dessa questão de acessibilidade que a gente está falando aqui, eu acho que é uma questão que, assim, dentro da bolha da internet, também a gente vê só o pessoal, né, e tem muita gente entrando no trail que nunca fez 2 maratonas lá, uma maratona, e já vai para o trail para os 100K, para 100 milhas, né? Para os 58K. Né? As pessoas não vão para o trail, que nem eu estou indo agora, para fazer 9K, para fazer 17K, para fazer 20K. Né? E aí tem esse extremismo, eu acho, muito grande e provocado pelas redes sociais, que também afugenta, né? Não sei, mas isso aí é bom quando você vai assistir. Se eu quero ver como é que essa pessoa vai encarar isso, beleza. Mas se você está querendo copiar, aí já não sei se funciona. O que eu já observei bastante é que talvez ter muitas opções de distância façam com que a pessoa pense, se tem 100 quilômetros, talvez os 50 quilômetros é algo fácil. E aí não é. Então a pessoa pode ser induzida ao erro só por ainda não ter experimentado muito, né, as corridas de trilha. Então, aí é uma outra coisa, né, Enzo? É aquele problema do corredor brasileiro, né? Corredor brasileiro não sabe ler mapa de percurso nem de altimetria, não está acostumado a isso, não está acostumado a ver percurso, né? Porque você vai lá, né? Que nem eu estou escolhendo as minhas provas, eu estou voltando, estou querendo voltar definitivamente, porque eu tenho a minha meta, que você sabe, enfim, né? E a minha meta é correr 50 quilômetros, mas eu não vou voltar direto nos 50 quilômetros. Né? Poxa vida, eu não tô aqui em São Paulo, eu não consigo fazer muita altimetria, então legal, eu vou voltar e vou começar aí com algumas provas que tem 600 de variação, sabe, de acúmulo, no máximo 900, é isso. Aí eu acho que seriam 2 coisas principais.
Primeira, falta de experiência. Você não pode se meter numa prova tão longa. E o imediatismo. Mas isso é imediatismo a gente tem de forma geral hoje em dia, né? Atualmente, todo mundo. Então, seria isso. Você quer acelerar um processo. Ao invés de entender a corrida, ou a corrida seja de rua ou de trail, como algo que é o seu hobby. E você não pode, agora eu fiz isso, acabou, não preciso mais. Não, é um processo que você vai evoluindo, mesmo que você siga pessoas que fazem coisas muito mais difíceis, você não está nesse ponto, e você tem que começar aos poucos. E não vale a pena você pensar como eu preciso, esse ano, fazer uma prova de 80 quilômetros. Eu preciso, esse ano, sair do ponto que eu estou hoje e fazer um pouquinho a mais. É isso. E aí você vai indo. Naturalmente, você vai descobrindo, agora acho que eu posso encarar um pouco a mais do que eu fiz aqui. Beleza. Ou, não, meu treinador, se eu tenho treinador, falou que eu preciso continuar fazendo esse tipo de prova. Ou se você não tem treinador, você naturalmente tenta perceber se, avaliando o tempo de conclusão dos primeiros colocados, é uma prova difícil, eu vi os 10 primeiros aqui fizeram em tanto tempo essa prova, a outra que eu quero ir, os 10 primeiros fizeram num tempo bem maior, não, então acho que essa prova aqui é mais difícil, e aí você vai se dando conta. 21 quilômetros é muito diferente de uma prova para outra, né? Sim, exatamente. Você pode fazer em 3 horas numa trail, como você pode fazer em 8 horas em outro trail. Sim. Né? Tranquilamente, sim. Ontem eu fiz um treino aqui de 4 quilômetros, eu levei mais de 30 minutos. Não, corta. Foi mais. Ontem, por exemplo, eu fiz um treino aqui de 4 quilômetros, eu levei mais de 40 minutos, ou seja, eu não conseguia fazer mais rápido do que 10 minutos cada quilômetro. Para quem corre na rua vai falar, nossa, você estava andando. Não estava, eu estava correndo no ritmo que eu conseguia correr naquela altimetria que eu tinha, naquele lugar, naquele momento. Então, esse é o natural. Então, falta de experiência e imediatismo seriam as palavras que a gente tem que controlar um pouquinho melhor. Enzo, a gente tem, eu acho, eu já falei no começo aqui desse nosso bate-papo, a gente tem montanhas incríveis, paisagens incríveis, né? Tudo isso, a gente tem Serra da Mantiqueira, Chapada Diamantina, Serra dos Órgãos, a gente tem Chapada dos Veadeiros, a gente tem Pantanal, a gente tem tanto lugar, Amazônia, a gente tem Fernando de Noronha, tanto lugar para trilhas tão lindas, né? O que você acha que vai ser uma virada para o Brasil, ou que pode ajudar o Brasil a virar realmente uma potência mundial no trail? Não só uma potência mundial de atletas, estou pensando em atletas e estou pensando em imã para grandes provas, porque hoje ainda a gente vê poucos atletas, diferente de brasileiro que viaja muito para a Europa e pela América do Sul para correr, vem pouco gringo correr aqui com a gente, né? Então, o que você acha que falta nesses dois sentidos, para a gente ter atletas como a Fernanda, como a Manu, como a Rosália, como, enfim, todos esses nomes que já foram e passaram pelo trail do Brasil e continuam no trail do Brasil, como em uma potência de referência. Putz, eu vou correr no Brasil. Eu quero fazer essa prova, virar sonho de consumo como Lavaredo como Chamonix como Valdarã como a gente acabou de falar aqui, como tanto lugar como a Patagônia né? Enfim, o que você acha que falta? Eu acho que o primeiro passo já foi dado. A gente tem uma prova mundialmente, dentro de um circuito mundial, que estabelece alguns critérios de qualidade e referências, é um bom chamativo, um bom chamariz para corredores de fora conhecerem o Brasil. Hoje em dia a gente tem a prova de Paraty, que tem a chancela da UTMB. Na Argentina, hoje tem 2 provas, e corre-se o boato de que vai ter uma terceira ainda. Então, seria legal a gente também ter uma segunda no Brasil. Eu ia falar isso, porque eu acho que eu vou ter um bate-papo aqui no Jornal Corrida em breve com o Rafael, da UTMB Paraty.
apoio ao TMP Paraty desde antes do primeiro. Eu lembro dele me mostrando o mapa da arena, quando ele ainda estava montando a primeira edição da UTMB Paraty, numa reunião que a gente fez. Enfim, mas eu acho que a UTMB Paraty, ela tem umas características naturais que ela afugenta o gringo. Ah, é? Porque eu lembro, quem me fez pensar isso foi a própria Fernanda Maciel. Porque quando teve a primeira TMB Paraty, a Fernanda veio e correu, ela mora lá fora, ela correu só os 50K e ela reclamou pra caramba, né? A gente tem uma prova que é em agosto, a gente tem uma alta umidade, né? E a gente tem muito calor. Tá, mas eu acho que bom, tudo bem, essa prova que ela veio, que eu também estava, né, foi a primeira, eu acho, a primeira edição, tá? Teve uma onda de calor naquela semana, especificamente. Mas não é naquela semana, agora o mundo vive isso, você entende? Então, Tá. o fato de ser Paraty, a gente tem tanta serra, a gente tem tanto outro lugar que não está tão... O fato de ser litoral, acho que é lindo, acho que tem que... Paraty perfeito para começar, tá? Só que assim, eu acho que é o típico cenário, o típico ambiente natural que a gente vai sempre correr esse risco e enfim, acaba afugentando, né? Não, né? Não, no Brasil, putz, faz calor, é muito sol, é muito úmido. Sendo que a gente tem opções pelo Brasil afora, de norte a sul do Brasil, de outros ambientes naturais tão bonitos quanto, e com possibilidade de trilhas tão legais quanto, e que não corre esse risco tão grande, sabe? De características naturais mesmo, de características de temperatura, de umidade, de tudo isso, né? Eu acho isso, eu acho que só estrategicamente a gente precisava ter umas provas mais atrativas para esse perfil de público que tem lá fora. Porque o argentino, como você mesmo falou, o argentino vai correr ali onde você mora, que é mais frio, vai lá para baixo, que é mais frio, está acostumado com outro perfil de ambiente natural para correr. E aí a gente chega aqui e joga eles na praia. O europeu também. A gente joga na praia, na Serra do Mar, com aquela umidade, com aquelas características típicas de Serra do Mar, com essa possibilidade de variação de temperatura, que pode ser de um dia para o outro. Do jeito que o mundo está, é de um dia para o outro que muda. Mas então, eu não acho que isso seja um empecilho, porque, por exemplo, você faz uma prova em Ushuaia, você sabe que você vai passar frio, muito frio. Você faz uma prova, e se a gente pegar várias provas no TMB ao redor do mundo, você vai pegar climas específicos que você fala, mas não quero ir nisso aqui. Você não quer, mas vai ter outro que quer. Então, eu não sei, eu não iria por esse lado, eu iria o Brasil ainda falha, ou não sei se é uma falha, ou talvez é um atrativo, né, depende do ponto de vista, mas você vai numa prova como Paraty, eles escolheram lá, se eu bem me lembro, porque também tinha oferta hoteleira, já acontecem vários eventos em Paraty que recebe muita gente, então eles falam, aqui dá para hospedar todo mundo. Agora, isso eu acho que é para o público brasileiro, porque o público de fora, eles vão encarar o que tiver aí, se eles estão a fim de fazer uma prova que é diferente do que eles estão acostumados, eles vão encarar, e vão encarar hotelzinho mais ou menos, mais rústico. Eu não vejo isso como o lado ruim, eu vejo o lado ruim para o público no Brasil, aí pode ser, mas para quem é de fora, não necessariamente. Quando eu estava em Paraty, eu participei da prova em 2023, e aí eu escutei muita gente falando, tem muito asfalto aqui, tem parte de asfalto. Eu falei, bom, tá, teve alguns quilômetros de asfalto, sim. Eu fiz os 50 também. Aí eu fui para a prova na Europa, em Chamonix, tem muito mais asfalto, e é a prova que todo mundo quer fazer. Porque não dá para tirar a prova do asfalto ali, não tem como você sair, só ficar na trilha, porque você passa em
em cidadezinhas, a cada poucos quilômetros você tem uma cidadezinha, e você acaba pegando asfalto. Agora, quando o atleta de fora vem para a América do Sul, quando algum europeu, americano, norte-americano vem para a América do Sul, ele vivencia algo que ele nunca vivenciou, que é passar quilômetros sem ver uma pessoa. Isso é algo totalmente diferente para eles, e é o normal para a gente. A gente sai de um ponto de apoio e vai encontrar pessoas locais só no próximo ponto de apoio. Então, a gente não vê ninguém fazendo um passeio, não vê nada. A gente só vê natureza. Para a gente é o normal isso. Para eles é algo, nossa, eu estou num lugar isolado do mundo. E talvez o atrativo deles é esse, o diferente deles é esse. Mas eu não vejo como o clima úmido como o problema. Eu vejo que talvez, depois de um tempo, Paraty canse os corredores brasileiros, todo mundo já vai conhecer e vai querer ir para outro lugar, como qualquer outra prova, como a gente falou no começo. Isso eu acho que pode acontecer. E eu não sei quanto a organização de Paraty espera corredores estrangeiros. Eu acho que das intenções, né, da UTMB é fazer com que exista uma prova perto de você e você não tenha que se deslocar muito. Né? Isso é um lema que eles têm, né, para cuidar do planeta. Obviamente que eles recebem pessoas de todo lugar, todo mundo quer conhecer as provas, mas não é a maioria. A maioria é para ficar conhecendo os seus arredores ali, ter uma prova perto de você que você consiga desfrutar daquela qualidade que eles têm de prova, aquela experiência que eles oferecem de prova. Enzo, para a gente terminar, para o Trail do Brasil realmente crescer e continuar crescendo, como dizem por aí, e a gente espera que seja de verdade. O que falta para o corredor? Do ponto de vista do corredor, o que falta em termos de ele ir para o trail, né? O que ele precisa para ele entrar no trail, para ele abraçar o trail e para ele começar a praticar o trail? Ele precisa de um amigo que já faz. Tá bom, ó, galera, é o seguinte, eu moro em São Paulo, tá bom, o Enzo tá lá longe, mas a gente pode fazer, olha, vamos combinar o seguinte aqui, Enzo, a gente vai fazer grupos para treinar aqui em São Paulo comigo, tá? E a gente vai 2 vezes por ano aí para sua terra. Pode vir. Tá? Para treinar aí na sua montanha sobre os teus cuidados, combinado? Os camps do tal do trail, né? Legal. Uma vez por mês aqui em São Paulo ou em regiões próximas a São Paulo. O Enzo manda o treininho para a gente online e orienta a gente antes da gente cair na trilha virtualmente, ou ele vem também, a gente pode marcar isso quando ele vem para o Brasil, né? E 2 vezes por ano a gente vai aí para sua terra, combinado? Legal. Mas são pequenas atitudes, Roberto, são pequenas coisas que faz com que alguém se anime a participar. Então, ter o acesso, é conhecer quem vai e se juntar lá e falar, mas eu não sei, nunca fui, será que eu consigo te acompanhar? Não, eu vou com você, nesse primeiro dia vou tranquilo, vou te acompanhando. E a pessoa conhecer. E aí, a partir do momento que ela conhecer, ela vai se virar para conseguir praticar isso com mais regularidade. Aquilo que você falou dessas provas nos arredores aí, nos parques, nos subúrbios, né, da cidade, seria uma ótima ideia. Ótima ideia para algum professor chegar lá e falar, aqui eu consigo juntar 5, 6, e que daqui a pouco vira 12, daqui a pouco vira 24, e vai indo, vai crescendo. São pequenas coisas, tá? Eu não acho que a gente vai ter um monte de equipamento disponível. Isso, por exemplo, eu não acho. Como a corrida de rua, o mercado é muito maior aí no Brasil, e de forma geral, a corrida de rua é um mercado maior do que a corrida de trail.
no Brasil, a gente ainda tem poucas marcas disponíveis, poucos equipamentos disponíveis. E mesmo algumas marcas que trazem tênis ou equipamentos para o Brasil, elas não têm interesse nenhum, elas não tá nem no planejamento delas. E eu falo isso por conversar com as marcas. Como eu tenho todo essa minha relação com o trail, eu canso de fazer reunião com as marcas, eu falo, bom, mas e aí? Olha, a tua marca está fazendo tal coisa lá em Chamonix. Ah, Roberta, mas é que lá na Europa a gente tem um planejamento para trail, a gente tem uma verba para trail. Aqui no Brasil a gente só traz uns tênis e pronto. Aqui no Brasil a gente só traz umas mochilinhas e pronto. E vai ser assim, a gente vai ter que se adaptar a isso e beleza. Quem quer mais coisa vai ter que buscar fora, mas isso não impede do corredor começar e experimentar. E não é por aí, não é pelo, agora eu comprei meu tênis, agora eu vou começar. Não, tem que começar antes de ter o tênis. Isso eu acho, né, Roberto? Eu sei que você pensa diferente. Mas tem que começar, tem que meter a cara e as pequenas coisas é as que funcionam. Então, ter algum conhecido que vai, você ter o lugar perto da sua casa, que você se anima aí, se você acha que pode ser seguro, ou você encontrar alguém que quer começar com vocês vão juntos nesse lugar, e aí começa. É assim que planta a sementinha. E para o ecossistema, para o mercado do trail, marcas, organizadores, provas, o que você acha que falta para a gente continuar nesse processo de crescimento e para a gente amadurecer e evoluir no trail também? Eu acho que é o caminho inverso, viu, Roberta? É uma pena, mas é assim que funciona, né? Quando um atleta ele ganha uma prova, só depois ele vai ser patrocinado. Então, depois que ele já fez o que tinha que ter sido feito, né? Com os seus esforços. Então, eu vejo dessa forma, é o caminho contrário. Então, primeiro a gente tem que ir e depois as coisas vão acontecer. Eu enxergo dessa forma. Então, eu não ficaria parado esperando e pode ser que a forma de equipamentos ou de acesso a equipamentos, tênis, enfim, não seja... mesmo, em ambientes mesmo, né? É a gente que tem que começar a experimentar e ver e aí começar a criar essas opções. Olha, eu juro que eu não comecei essa nossa conversa, nesse nosso bate-papo com essa ideia, mas vamos lá. Galera, quem tiver algum interesse em entrar no trail, vamos montar um grupo, né? A gente junta aqui a galera que tá no tal do trail, acompanha a gente aqui. Então, assim, se você tem interesse, você tem dificuldade, porque você não sabe onde treinar, vamos montar um grupo, a gente se junta, né? Tudo bem, é óbvio que se você estiver em Recife, vai ser difícil, mas a gente pode tentar montar alguns treinões aí, Brasil afora e tudo mais, mas você que está aqui na região de São Paulo, da Grande São Paulo, ou mesmo no Rio de Janeiro, ou mesmo na Serra da Mantiqueira, aqui que a gente consiga se estruturar e se ajudar, né? Comenta aqui, vamos ver se a gente consegue montar um grupo, o tal do trail, para a gente poder fazer os nossos trails, para a gente poder também ajudar nesse acesso. Né? Acho que é uma boa, né? Se as pessoas estiverem longe de você aí, que a gente consiga, pelo menos, fazer com que elas se conheçam. E aí, eu moro aqui, a minha região também é. A gente cria um grupo para trocar informação, de repente mesmo, para se apoiar, para se assessorar, para dar dica de prova de trail para fazer, para dar dica de trilha na região, sabe? Enfim, para se apoio, sabe? Eu acho que o trail, essa coisa de estar sozinho na trilha, gera muita expectativa e gera também muita insegurança. E quando você tem uma rede de apoio, facilita, né? Eu vou dar um exemplo meu, besta, tá? Antes da gente acabar. Ontem eu fechei uma inscrição minha numa prova que me deu um frio na barriga na hora que eu fechei a inscrição. Eu falei, normal. Eu pensei isso, são poucos quilômetros, não chega nem a 20km, Enzo. Mas você sabe, por todos os motivos, vem lá desde ficar perdida, depois trombose vascular cerebral, depois derrame no pulmão o ano passado. Eu estou numa paura há tempos.
né? E ontem, a hora que eu fiz a inscrição e que veio lá o papelzinho, né? Você está inscrito, eu falei, o que você fez, Roberta? Né? Agora está feito, você vai, mas eu fiz de propósito, porque agora está feito, eu vou ter que treinar e eu vou ter que me virar. Aí eu abri um bate-papo lá no meu Instagram, gente, pelo amor de Deus, fala alguma coisa boa para mim, me dá uma palavra, deixa a sua palavra de apoio e incentivo a mim, porque eu tô com frio na barriga. Né? Não, mas é só treinar. Conforme você vai treinando. Agora é treinar, cara. Treinar, ir lá, ver, meter as caras e fazer. É óbvio que eu não estou indo em 100 milhas, 100K ou 50K. Eu estou começando isso porque eu quero fazer 50K lá na frente. Né? Na verdade, eu estou começando um processo que eu queria. Eu comecei o ano passado e eu tive que interromper por causa de doença, enfim, por causa de uma série de problemas. O ano passado eu fiz. O Bota para Correr, 15 quilômetros na trilha, depois eu fiz o Indomit, 12 quilômetros na trilha, e eu tinha uma sequência programada ano passado, para esse ano tá chegando nos 50, tá chegando nos 30 e pouco, e o ano que vem nos 50. Acabou tudo porque eu fiquei doente, porque, enfim, né? Ok, tô começando de novo. Não, é assim mesmo. Né? Tem que ser, galera, tem que ser. Né? Tem que ser, não tem jeito, dá frio na barriga, dá paura mesmo, mas vale a pena, né? Não tem sensação melhor do que estar correndo numa trilha, do que estar ali em contato da natureza, enfim, vale muito, muito a pena mesmo. Enzo, que você, para a gente finalizar, deixa aí para a galera que está querendo começar, tem essas pauras, tem como treinador, tá? Como treinador e como ultramaratonista que você o que você indica para essa pessoa se programar, começar a fazer, tá? Para que ela realmente realize essa vontade, esse sonho, esse desejo. O primeiro é começar com o pé no chão de talvez você tenha poucos quilômetros para treinar fora do asfalto. E tudo bem, é assim. Então, se você já corre muito no asfalto, mas quer experimentar algo fora do asfalto, talvez sobrem lugares que sejam curtos. E beleza, faz dessa forma, porque é a melhor maneira. Se você vai num lugar que o percurso é longo demais, talvez você não tenha os equipamentos, você não esteja preparado, você fique todo arrebentado no dia seguinte. E aí você vai falar, pô, não valeu a pena, não foi legal. Eu fui fazer só 10 na trilha e me arrebentei todo, tô todo dolorido. Então, se o seu percurso for de 3, 4, 5 quilômetros fora de asfalto, faz esse percurso mesmo para ir se ambientando com essa forma de treino. E aí, naturalmente, você vai aumentando. Naturalmente, você vai querer fazer mais, você vai procurar outros lugares. Então, o primeiro passo, acho que tem que ser o mais... como eu falo em todo treino, né, para os meus alunos, o primeiro quilômetro que você faz é o pior de todos, tem que ser o pior de todos, porque normalmente os caras fazem, já saem acelerados no primeiro quilômetro e depois vão diminuindo. Então, eu falo o primeiro quilômetro é o pior deles. E quando você começar a fazer essa nova modalidade, os primeiros treinos são os piores, são os menores, são os mais fáceis, é tudo para você começar a ver e prestar atenção como o seu corpo reage a isso, e aos poucos você vai aumentando, vai comprando equipamento, é tudo aos poucos. E tentando chamar alguém para ir junto com você e conhecer esses lugares diferentes, né, que você ainda não conhece, e que alguém experimentado talvez diga, esse percurso aqui é super fácil, mas porque ele é experimentado, você ainda não é, talvez para você não seja fácil, então vai aos poucos, é isso, tem que aproveitar, meter as caras, e se for junto com alguém, melhor, né? Então vamos lá, esse foi mais um episódio do Tal do Trail. Se você quiser que a gente crie um grupo conjunto aqui para a gente fazer essa rede de apoio, de repente, já estou cheia de ideia aqui na minha cabeça, tá? Você sabe que a cabeça aqui funciona pra caramba. Já tem uns 3 lugares para a gente fazer treino diferente para quem quer começar no trail, aqui perto de São Paulo.
Então, assim, no primeiro momento, se você mora em São Paulo, se você vem sempre para São Paulo, se você está aqui perto de São Paulo e tem dificuldade de ir para o trail, de treinar no trail, comenta aqui, vamos criar um grupo, vamos começar sem precisar nem viajar. Depois a gente marca umas viagens, a gente vai para a Serra da Mantiqueira, mas eu já levantei aqui na minha cabeça 3 lugares perto de São Paulo que a gente vai de carro mesmo, sai daqui da cidade, enfim, pega no metrô, quem, enfim, tiver de metrô, e vamos fazer uns treinos aqui em São Paulo. Comenta aqui, eu quero participar desse grupo do tal do Trail, e a gente vai começar a agitar umas coisas aí para esse semestre, né? Enzo, obrigada por esse bate-papo. Ficamos aqui nesse episódio de hoje, e boas trilhas para todo mundo. Até a próxima. Tchau, um abraço.